Só me confirme aí se vocês estão vendo a tela. Deixa eu compartilhar ela com vocês, de onde a gente parou ontem. Legal. Então, só recapitulando que ontem a gente falou um pouquinho sobre uma parte conceitual de estatística, vimos os dois grandes pilares, né, de onde a estatística se situa. Depois falamos algumas partes, alguns conceitos mais técnicos, mais específicos sobre como a gente dá nome ou estabelece aqui intitula alguns conceitos estatísticos, né? Falamos sobre a população, a amostra, os métodos envolvendo o processo de amostragem, falamos do método estatístico, e aí começamos a entrar nas características de variáveis e em seguida organizações. Né? Essas organizações, esses dados registrados, sendo colocados em tabelas. E aí a gente terminou ontem a nossa aula nessa situação aqui onde nós tínhamos distribuições de frequência, onde consistia em ter uma coleta de dados, como aqui, seja numa tabela primitiva, como esses dados aqui que não estão ordenados, ou ainda os mesmos dados, só que com um ordenamento crescente, por exemplo, como os apresentados aqui. E aí eu poderia fazer uma tabela que condensa um pouco mais esses dados. Uma tabela chamada de distribuição de frequência por repetição, ou distribuição de frequência por intervalo de classe, que pode conter repetições ou não, porque eu estou considerando faixas de valores aqui. Bom, antes de entrar especificamente em como se calcula ou como se utiliza cada uma dessas distribuições, dessas organizações de tabela, de acordo com os dados que eu tenho coletados, vamos nominar o que são essas frequências e que tipo de frequências existem aqui dentro dessas distribuições ou dessas tabelinhas. Então vemos aqui a primeira, que é a chamada frequência simples ou frequência absoluta, que eu posso representar simbolicamente por F maiúsculo. Vejam, F maiúsculo não é uma representação internacional. Em qualquer lugar que você for, em qualquer livro que você consultar, você vai ter essa mesma letra representando. Isso pode variar de autor para autor. Mas o conceito é único. Então, quando se falar em frequência simples ou se falar em frequência absoluta, vocês sabem que está se contando o número de repetições de determinado elemento. Ou o número de elementos que está em determinado intervalo, se for o caso de uma organização de tabela por intervalos. Tá? Podendo até, inclusive, ter repetições de valores ali, mas eu tenho números dentro daquele intervalo e conto quantos valores da minha coleta existem ali. Então, F maiúsculo eu vou utilizar aqui como sendo a nossa frequência simples ou frequência absoluta. Contagem. Quantas vezes um elemento ou um conjunto de elementos figura no total de registros. N, esse sim é uma notação internacional. Se vocês olharem, quem tem calculadora científica, vão olhar que tem um Nzinho aí. Esse Nzinho representa total de elementos. Número de elementos registrados ou número total de observações. E aí eu posso, a partir dessas duas condições, a contagem de cada elemento, que é a frequência absoluta, e o total de elementos, fazer, consequentemente, outras formas de apresentação da frequência. Eu posso representar de uma maneira proporcional, de uma maneira relativa, uma relação entre a parte e o todo. Então basta pegar, por exemplo, uma contagem específica de um elemento e dividir pelo total, tem uma fração que representa uma proporção. Mas se é uma fração, eu posso também escrevê-la de maneira equivalentemente a um número decimal. Mas também se é um número decimal ou uma fração, tem uma outra maneira equivalente que é em porcentagem, ou seja, em partes de 100. Eu posso encontrar frações equivalentes que sejam escritas em partes de 100, ou até o número decimal, pegando como sendo o resultado da divisão dessa parte pelo todo, e multiplicando por 100 para apresentar a frequência relativa. Então veja que eu tenho a frequência relativa sendo construída com uma divisão entre número de elementos que se repetem lá de um determinado valor
dividido pelo total de elementos. E eu posso escrevê-la também na forma decimal ou na forma de porcentagem. Eu também tenho a frequência acumulada simples, ou a frequência absoluta acumulada. O que ela é? É uma frequência que eu vou somando das frequências absolutas ou das frequências simples da primeira classe, sempre olhando na vertical na tabela, da primeira linha. Quando eu falar classe, são as linhas da distribuição. Da primeira linha, se eu olhar aqui, eu vou somando as frequências sempre da primeira até a linha em que eu estou. Então, se eu estiver na terceira linha e calculando a frequência acumulada da terceira linha, o que eu faço? Acumulo, que significa somar, da primeira à terceira. Então, seria 3 mais 2 mais 1, que dá 6. Então, a frequência acumulada até a terceira classe seria a soma desses 3. Se for a frequência acumulada até a quarta classe, até a sexta classe aqui, somo este, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, e aí dou o resultado aqui. E assim por diante. E se eu tiver na primeira classe, quanto que vai ser a frequência acumulada na primeira classe? Bom, se eu começo nela, estou nela, só vai ser o próprio valor. Não tenho o que eu somar com ela. E, de maneira análoga, na última classe, na última linha, se eu somo todas elas, vai dar o total de elementos. Então, veja que eu não vou precisar contar novamente o total de elementos aqui embaixo, porque ele vai figurar na última linha. Tanto nessa forma quanto nessa, tá? O conceito é o mesmo. E a frequência relativa acumulada, ou acumulada relativa, ela tem a mesma característica da frequência absoluta, só que aí eu vou somando as frequências relativas. Também sempre a partir da primeira linha, a partir da primeira classe. Se eu estou na primeira classe, é só ela mesma. Se eu estou na quarta classe, somo o valor das frequências relativas da primeira, da segunda, da terceira e da quarta classe. Sejam eles em forma de fração, sejam eles em números decimais, sejam eles em porcentagem. Tá? Então vejam que agora eu posso montar uma tabela, uma distribuição de frequência com 4 tipos de frequências diferentes. 3 delas sendo constituídas a partir de uma outra, da contagem da frequência absoluta. Então a frequência relativa, a frequência acumulada e a frequência relativa acumulada, perdão, a frequência, faltou aqui, absoluta ou frequência simples, tá? A frequência simples acumulada e a frequência relativa acumulada ou acumulada relativa são provenientes da frequência simples ou absoluta. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Então, vamos avançando aqui. Tendo a característica que me determina que tipo de frequência, que tipo de distribuição de frequência eu utilizo, que tipo de tabela eu construo a partir dos dados coletados, eu posso montar toda a minha distribuição de frequência, todas as coluninhas adicionais, a de contagem, se eventualmente eu quiser colocar em porcentagem a frequência de porcentagem e as respectivas acumuladas também. Como é que eu decido isso? O exercício tem que dizer para mim, faz uma tabela por repetição ou faz uma tabela por intervalos? O que vocês acham? O que vocês acham? Olha o tipo de dado que eu tenho aqui. Olha essa tabelinha. Eu tenho 48. Se vocês fossem do grupo de qualidade dessa empresa, vocês selecionaram 48 caixas da linha de produção. E aí vocês anotaram em cada uma das caixas quantos defeitos tinham. Aconteceu esses registros aí. Como é que vocês organizariam numa tabela esses dados? Pela característica deles, como é que vocês fariam isso? Numa tabela, não só numa fila. Eu vou sintetizá-los. Eu organizaria dessa maneira aqui, ó, por repetição ou por faixa de valores. Olhando a natureza dos dados, o que vocês me dirão que é melhor? Tá claro para todo mundo? Sim.
Exatamente, ó. Eu tenho duas grandes características aí para observar. Os valores que aparecem registrados ali são poucos, tem uma variabilidade pouca, mas mesmo que fosse pouca variabilidade, se tivesse uma quantidade maior, poderia ser que eu distribuiria eles em intervalos de valores ali, se eles não se repetissem tanto. Mas nesse caso, a compactação se dá naturalmente se eu observar que a maior parte dos valores se repetem. Eu estou vendo um monte de zeros nessa tabelinha, estou vendo um monte de 1, estou vendo um monte de 3, 2. Então, é conveniente a gente fazer o quê? Organização por repetição. Então, vejam que cabe a quem está organizando olhar a natureza dos registros e determinar que tipo de síntese é mais conveniente, é mais adequado. Então vejam, mesmo que seja num exercício como eu estou colocando aqui, não preciso explicitar ali, faça com intervalo de classe ou faça por repetição. Você vai olhar, bater o olho, a maior parte dos valores se repetem, faz por repetição. Você vai olhar, bater o olho, a maior parte dos valores não se repetem, o que você vai fazer? Intervalo de classe. Tudo bem, pessoal? Legal, então. Então vamos à prática, vamos fazer esse exercício juntos aqui. Eu vou utilizar o recurso computacional, eu vou fazer ele no Excel, mostrando também até inclusive como se pode utilizar para quem nunca usou o Excel fazendo tabela dinâmica, eu vou mostrar para vocês. Não é um curso de Excel, vocês vão ter isso gravado, já está sendo gravado aqui que vocês vão poder acessar e rever, mas em linhas gerais vocês vão poder utilizar recursos computacionais como esse. E quem tiver dúvida, depois eu mostro como pode ser feito também manualmente, mas também dentro do Excel eu vou montando ali que não preciso montar um desenho manual aqui para vocês conseguirem acompanhar com o processo de contagem à mão, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade em algum momento, vocês sabem que podem me interromper, tá bom? Então vamos aqui ao processo de montagem. Então, eu vou primeiro fazer aqui, usar todas as ferramentas possíveis. Vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Então veja que eu já tenho o Excel, não sei se vocês observaram, mas todos os dados que estão aqui, eles estavam numa tabela, são dados numéricos, não é uma figura, então eu posso fazer isso. Venho aqui, vou colar, e aí vou fazer correspondência com a formatação de destino. Então veja que ele só vem com os números, não vem com tabela, com a formatação de lá. Para usar tabela dinâmica, eu tenho que compor todos os dados, todos os registros, em uma única coluna. Então eu vou fazer um deslocamento aqui, ó, tá vendo que eu estou fazendo um recorte e cola? Recortando e colando todos esses valores. Tá? E aí, eu posso usar o recurso da tabela dinâmica. Só um minutinho a mais, temos mais 3 colunas aqui adicionais. Bom, tem que ter 48 registros, veja que eu pulei uma célula. Então, se eu comecei no 2, eu tenho que ir até o 49, ou seja, eu tenho 48 números, não perdi nenhum pelo meio do caminho aqui. Aqui em cima eu vou colocar o rótulo, que é a variável que eu estou estudando. Então eu vou colocar defeitos, né? Por que isso? Porque se você selecionar apenas os valores dos registros na tabela dinâmica, ele vai entender que o primeiro registro, a primeira célula, é a variável, e não é esse o caso, ele é um dado também da minha variável, no caso, número de defeitos. Ou você deixa em branco uma célula, ou você coloca lá o nome do rótulo ali. Então eu vou selecionar aqui tudo. E aí, selecionado, eu venho aqui, ó, na aba Inserir, Tabela Dinâmica. Então veja que eu já tenho os dados todos selecionados. Tabela Dinâmica, ele já pré-seleciona aquilo, ele já copia para cá todos esses dados selecionados, ou seja, eu não preciso fazer novamente aqui.
Ah, quem não fez pode ir em tabela dinâmica, vir aqui, clica nesse botãozinho e seleciona todo o intervalo. Eu quero na mesma planilha. Então aqui já está selecionado, pulo tudo isso. Vou selecionar aqui, ó, planilha existente. Onde eu quero essa tabela? Então eu vou lá e coloco qual o local. Ou, como já está aqui selecionado, ou você vem e já clica, ou aperta aqui e abre a função. Como já está ali o cursor ativado, eu só vou clicar aqui, ó. Ele vai colocar ali na C2. Dá OK. E pronto. A tabela dinâmica está registrada. O que eu posso fazer com esse campo de tabela? Eu posso fazer um monte de coisa, um monte de continha. O que ele vai fazer aqui é um processo de contagem que a gente também faria manualmente. Então, eu vou mostrar para vocês, como eu disse, aqui. E aí, tá vendo que quando eu dei o OK, ele abriu esse campo de tabela e aqui, óbvio, não tem nada ainda, né? Mas como é que eu faço para construir? Então, eu pego esse nome do campo aqui de defeitos, que contém todos os registros que eu associei ali, e arrasto para a forma que eu quero organizar. Eu quero organizar cada um dos valores diferentes em linhas, então eu coloco aqui. Se eu quisesse colocar cada um dos valores da minha variável número de defeitos em colunas, colocaria aqui. Então, depende da organização que vocês querem. Como a gente está fazendo assim, em linhas, eu vou colocar aqui, ó. Voltaram, pessoal? Tá bom. Vamos retomar aqui. Vocês ouviram o que eu disse quando chegaram a ouvir arrastar aqui o campo da tabela para a forma que vocês querem organizar? E aí eu solto esses defeitos aqui, né? E aí aparece já cada um dos elementos diferentes da minha variável número de defeitos. Tudo bem? Com relação ao que foi feito? Alguém perdeu essa passagem? Beleza. E aí, para construir todas as colunas de distribuição de frequência, arrasto para esse campo de valores aqui, ó. Então venho e coloco aqui novamente o campo da tabela dinâmica aqui. Então veja que apareceu a função soma dos defeitos. Eu não quero soma. Eu não quero soma dos valores 0, soma dos 1 e assim por diante. Eu quero a contagem deles. Então eu clico, por exemplo, 2 vezes aqui em cima da soma de defeitos, ou venho aqui nas configurações aqui, ó, nessas informaçõezinhas, ou se tiver um símbolozinho daquela engrenagem, dependendo do computador que vocês estão, se é o Windows, se é Mac ou o Unix, vocês clicam nessa função e aí vem e escolhe aquela que vocês querem fazer. Eu quero contagem. Então vem aqui contagem e eu vou trocar inclusive o nome do campo aqui. Ó. Vou colocar F e F maiúsculo. E aí eu tenho a frequência ali. Então veja que eu já tenho aqui, posso mudar também minha variável, número de defeitos. Aqui é a minha frequência absoluta, dando 48 elementos, já está contado. E aí como é que eu construo as outras colunas? Também posso construir dentro da tabela dinâmica. Então arrasto mais campos para cá. Então venho, arrastei mais um, vou novamente na função, eu quero contagem, e aí eu vou montar a frequência relativa. Então eu vou colocar um R no meio aqui, porque o Excel não diferencia maiúscula de minúscula. Então eu coloquei FR de frequência relativa com F minúsculo. E aí eu não quero uma contagem apenas absoluta como a da coluna anterior. Então o que eu faço? Eu vou exibir esses dados com algum cálculo. Então eu vou colocar aqui, ó, percentual do total geral. Então eu quero uma porcentagem relativa ao total. Então coloco aqui e dou OK. Vejam que eu já tenho as porcentagens. Ah, e se eu não quiser porcentagem? Aí você pode formatar cada um desses campos aqui, ó, em formatar os números. E aí, se não quiser em porcentagem,
Posso colocar em fração. 1 dígito, 2 dígitos e assim por diante. Só vou colocar um só para vocês verem que dá para colocar em fração. E aí você tem já eles na forma simplificada, tá vendo? Foi simplificado aqui. Mas fica a critério de vocês. Ou fração, ou decimal, ou porcentagem, tá bom? Se eu quiser as frequências acumuladas, arrasto também mais... Já vou arrastar mais 2 colunas aqui. E depois eu só faço as configurações. Então veja que aqui eu venho, vou fazer uma contagem, e aí eu vou fazer a frequência acumulada absoluta. Então, coloco aqui um outro rótulo, vem mostrar dados, e aí eu tenho que buscar a função acumulada aqui, ó. Então veja que eu tenho aqui, ó, soma acumulada em. Então ele vai somar. Vai fazer a soma acumulada. Tá vendo? 28, é só o 28 aqui. Aí na segunda linha ele faz o quê? A soma de 28 mais 12. Dá quanto? 40. Na terceira linha, 28 mais 12 mais 5. Dá 45. Basta ir somando na acumulada anterior com a próxima, né? Ou, se você quiser olhar tudo aqui também, vai ver que vai dar o mesmo resultado. E na última classe, ó, na última linha, dá o total de elementos. E aí, para finalizar aqui, depois abrir para vocês tirarem dúvidas, vou novamente contagem. Vou colocar frequência relativa acumulada, F minúsculo. E aí colocar aqui, ó. Olha aqui embaixo, percentual da soma acumulada em. Ok. Então veja que aparece aqui agora a soma acumulada desta frequência. Na primeira classe, pois não. Qual? Você tem que, se você tiver já selecionado o campo, todos os valores da tua distribuição na tabela dinâmica, ele vai aparecer aqui, e aí você simplesmente vai arrastando. Você arrasta quantas vezes for necessário. Você ativa assim. Tá vendo? Eu arrastar aqui. Eita. Uhum. Então, cada coluna que eu vou adicionando, ela vai sendo construída a partir de um novo arrastar do nome do campo de valor para esse pedaço aqui, ó. Deixa eu tirar isso daqui para vocês visualizarem. Para esse pedaço exatamente aqui, ó. Então, a primeira coluna aqui é a frequência absoluta. Eu vou alterar aqui a característica dela para contagem. E aí eu boto um rótulo qualquer aqui, ó. Frequência absoluta. Ah, você queria botar o nome, alterar o nome aqui, né? Então aqui, ó. Ah, entendi. Nome do campo, tá aqui em cima. Agora entendi o que você queria. E aí você arrasta todas as outras colunas aqui. O que aconteceu aqui? Agora sim. Aconteceu alguma doideira aqui. Pronto. Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida com relação à construção? Como é que foi feito? Alguém tem alguma dúvida? Eu gostaria que fosse feito a contagem só para verificar o que foi feito pela tabela dinâmica e como poderia ser feito manualmente. É só arrastar para lá que ele já vai construir uma coluna seguinte. Automaticamente ele já faz isso.
para quem quiser conferir, ó, enquanto vocês vão verificando aí. Se eu não quisesse montar no Excel, se eu quisesse construir aqui a minha variável, e aí eu vejo que tem os valores 0, 1, 2, 3 e 4. Então, variável defeitos, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, esses são os meus elementos da minha distribuição. E aí eu quero montar as frequências. Por exemplo, frequência absoluta. Só para associarem ao nome aqui, deixa eu só escrever. Absoluta. Ou simples, né? Aqui, frequência relativa. Frequência absoluta acumulada. Já vou diminuir aqui um pouquinho para vocês visualizarem. E aqui, frequência relativa acumulada. Então veja que eu poderia ter essa construção assim. E aí, voltando aqui, se eu quisesse ter uma contagem manual, basta verificar quantos zeros eu tenho lá, quantas caixas, o que significa esses 28? Significa quantas caixas apresentaram 0 defeitos. Então vem aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 caixas. Por que está na linha 29? Lembra lá que a primeira linha não tem número, tem a variável. Então aqui, 28 defeitos. Com 1, se eu fizer a mesma coisa, eu vou verificar que tem 12 uns aqui aparecendo. Aqui eu tenho 5 números 2, 2 número 3 e 1 número 4. Então, na contagem aqui, 12 caixas com defeito, 5 caixas com 2 defeitos, 2 caixas com 3 defeitos e uma caixa com 4 defeitos, totalizando, eu somo aqui, ó, dá total de elementos, que é o N, total geral, ou N, é o total de elementos. E aí eu posso ir montando todas as outras frequências aqui. Se eu montar frequência relativa, aqui poderia fazer, ó, esse dividido por esse. Olha, está em números decimais, tá vendo? Isso aqui está em porcentagem. Posso transformar em decimal. Deu 58%. Tudo bem. Você quer aumentar a precisão? Aumenta. Quer mais casas? Fique à vontade. Tá? Então veja que não é o método, a forma como você elabora que vai diferenciar na construção aqui. Esse daqui, 12 dividido por 48. E assim a gente vai construindo todos os outros elementos. Tudo bem, pessoal? Dúvidas com relação a isso? Alguma outra dúvida? Pois não, Lucas. Beleza? Você quer saber das configurações, como é que eu ajusto na tabela dinâmica, ou do conceito, né, que vem a soma? Então vamos lá. Então, tudo bem. Então, voltei aqui para a tabela dinâmica. Aqui eu altero o campo de valor. O nome do campo, quer dizer, é contagem, que ficou igual. Mas aí você tem que mostrar diferente. Em vez da função soma acumulada em, você tem que vir aqui e selecionar percentual da soma acumulada. Tudo bem? Essa é a diferença. Uma é só a soma acumulada, os valores absolutos, e o outro é o percentual da soma acumulada. Essa é a... Uhum. Sim, aí fica igual. Imagina, que é isso? Mais alguma dúvida, pessoal? O que você fez?
de divisão. Fez o quê? Ah, você usando na tabela dinâmica. Ah, tem que contagem, contagem. Isso. Deixa eu ver. Ah, que bom. Ah, entendi. Se você clica em outra função, aí acontece isso, né? Então vejam que, ou às vezes a gente esquece de mudar a função, aí mantém soma e aí realmente vai dar zero, porque a soma, porque o que ele está fazendo na função soma? Ele está somando o, o valor da variável e não a quantidade de elementos. Está somando o valor do defeito, ou seja, tem zero defeitos, somar 28 zeros continua dando zero, né? É isso que ele está querendo dizer. Mas na contagem, aí eu estou fazendo isso. Bom, então vejam que nessa circunstância a gente montou, e aí a interpretação, eu poderia, por exemplo, no controle de qualidade, se eu fosse analisar se o produto que está sendo fabricado está com uma qualidade considerável na empresa. Tudo bem que isso é subjetivo, mas vamos supor que um ideal de qualidade fosse quantidade de peças com defeito tolerável até duas, com uma taxa de êxito de não mais do que 75%. Então a gente pode ver aqui, ó, que acima de dois defeitos, né, eu tenho 3 e 4, e somados os percentuais dá 6,25%. Ou seja, se eu olhar aqui por esse ponto de vista, 93,75% de qualidade tolerável até dois defeitos. Eu coloquei uma margem de 75% pelo menos, tá? Dentro dos meus parâmetros de qualidade. Poderia até subir a minha régua aí para até 90%. Então veja que eu posso fazer diversas análises nesse tipo de configuração, nesse tipo de organização, que já é uma sistematização de coleta de dados, como as apresentadas aqui. Tudo bem, pessoal? Beleza. Então vejam que eu vou passar aqui para o próximo, e aí eu vou deixar para vocês fazerem esse. Então, se vocês conseguirem dar um print na tela aí, para não, vocês não fazerem correndo, se vocês puderem fazer com calma. O link para vocês enviarem para mim esse arquivo não é um link valendo nota, mas é um link para vocês treinarem e analisar também o desempenho de vocês com relação à execução. Quem quiser fazer no Excel pode fazer. Quem não tem Excel pode fazer usando ou Word ou papel, e aí você pode bater a foto e mandar para esse link de arquivo.